Olá, galera do Educandário Nossa Senhora de Fátima, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de ensino remoto do componente curricular Matemática, onde a gente vai trabalhar o conteúdo monômios. Professor Edilson Tomás de Souza. Então, vamos aqui inicialmente apresentar para vocês a definição de monômios. O que nós chamamos de monômio? O monômio, ele é uma expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Vejamos exemplo para a gente ilustrar melhor essa definição. Expressão algébrica é tudo aquilo que vem expresso na forma de uma multiplicação, em que você vai ter um coeficiente, que é um número, e uma letra, ou mais de uma letra, né? Ou várias letras, que a gente vai chamar isso de parte literal. Então, gente, voltando aqui, a definição de monômio, ela coloca que é uma expressão algébrica, né? Definida como uma multiplicação entre o coeficiente, que é a parte numérica, e a letra, que vai ser a parte literal. Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. Nós temos aqui 2x. Quem é o coeficiente aqui? 2. Quem é a parte literal? X. Já nesse outro monômio, nós vamos ter o coeficiente é 4, a parte literal, A vezes B. Aqui o coeficiente é 10, que é a parte numérica, e a parte literal é x elevado ao quadrado. Aqui nós temos outro monômio, o coeficiente é 20, e a parte literal, x, y, z. X vezes y vezes z. Nesse próximo monômio, nós temos o coeficiente é 30, e a parte literal, a, b, c. Aqui nós temos o coeficiente 2, a parte literal, z. Esse próximo monômio, isso aqui é um monômio interessante, e aí eu chamo a atenção de vocês. Aqui, ó, quem é o coeficiente dessa parte, desse monômio aqui? O número que aparece aqui, que está oculto, é quem? 1. Então, o coeficiente numérico aqui, né, ó, a parte numérica aqui é 1. E a parte literal, y. Mais uma vez, né? Aqui, quem é o coeficiente? 1. A parte literal, b elevado ao cubo. No último monômio aqui que nós temos, nós apresentamos o coeficiente é 100, a parte literal, ax elevado ao cubo. E agora vamos para mais uma definição, que é monômios semelhantes, que na matemática nós chamamos de monômios semelhantes. São expressões algébricas que possuem a mesma parte literal. Ou seja, a parte literal dessas expressões, elas são semelhantes. Vejamos aqui os exemplos de monômios semelhantes. Eu tenho um monômio 2x e um monômio 4x. Perceba que eles têm aqui o quê? A mesma parte literal, x e x. Observem esse outro exemplo, ó. São dois monômios semelhantes. A parte literal, elas são a mesma. X ao quadrado, x ao quadrado. Aqui mais um outro exemplo de monômios semelhantes, né? Ó, a parte literal AB, AB. Aqui mais outro exemplo de monômio semelhante. A parte literal AY ou YA. Vamos agora definir o que a gente chama de grau de um monômio. O que nós chamamos de grau de um monômio? O grau de um monômio, gente, ele é definido como sendo a soma dos expoentes da sua parte literal. Então, quando é dado um monômio, vejamos aqui um exemplo. Eu tenho esse monômio aqui, ó, 9x elevado à quinta. O 9 aqui é coeficiente, a minha parte literal é x à quinta. Perceba nesse monômio que você só tem uma parte literal. Então, quem é o expoente dessa parte literal? 5. Então, eu vou dizer que esse monômio aí, ele é um monômio do quinto grau. O grau do monômio a gente sempre escreve
nessa relação de ordem, tá? É o número ordinal, é quinto grau. Já se nós olharmos para esse segundo monômio que é mostrado aqui, ó, nesse segundo monômio, a parte literal é essa daqui, A, B, C. Só que aqui nesse A você tem um expoente 1, no B você tem um expoente 1 e no C você tem um expoente 1. Então você soma esses três expoentes e vai dar 3. Portanto, eu digo que esse monômio aí ele é um monômio do terceiro grau. Agora, pessoal, a gente vai passar para outra subunidade aqui, que é a questão de operações com monômios. E aí a gente vai iniciar fazendo um estudo na adição e subtração de monômios. Como a gente soma ou subtrai monômios. Então, a gente vai usar aqui uma regrinha básica, tá? A adição e a subtração de monômios devem ser efetuadas quando as partes literais são semelhantes. E aí eu chamo muita atenção do meu caro estudante. Cuidado! Nós só podemos somar ou subtrair monômios que são semelhantes. Nós não podemos somar dois ou mais monômios ou subtrair dois ou mais monômios que não sejam semelhantes. Essa é a condição principal, tá? E aí vejamos aqui alguns exemplos. É bem simples, gente, isso aqui. Facílimo, facílimo. Ó, eu tenho aqui o monômio 2A somado com o monômio 7A. O que que diz a regrinha? Nós vamos somar os coeficientes. Vamos pegar quem são os coeficientes desses dois monômios. 2 e 7. Então, a gente soma esses dois coeficientes. 2 mais 7 dá igual a quem? 9. E essa parte literal a gente repete, porque ela é igual, ela é semelhante, é comum nos dois monômios. Agora aqui nós já temos a operação subtração, né? Eu faço 5 menos 2 vai dar quanto? 3. Então, 3x. Aqui eu tenho 10 menos 9 vai dar 1. Não é necessário você colocar esse 1, tá, gente? O 1 ele fica aí oculto. Nós já vimos isso aí em outras aulas, tá? Então, 10 menos 9, 1, AB. Agora aqui nós temos 6 menos 9. Então, eu faço 6 menos 9 vai dar menos 3. Cuidado aí nessa operação, tá? Então, vai ficar menos 3y. E aqui eu tenho 7BC mais 3CB. Tanto faz eu dizer BC como eu dizer CB. É a mesma parte literal, tá, pessoal? Então, aqui eu faço 7 mais 3 vai dar igual a 10. Aí eu posso escrever esse monômio como 10BC ou 10CB. Ok? Vamos aqui para o nosso último exemplo. Nós temos aqui menos 12xy menos 10xy. Aqui nós temos uma subtração entre dois monômios. Então, a gente pega os coeficientes, né? Ó, quanto que é menos 12 menos 10? Vai dar menos 22. Então, menos 22 o quê? Xy. Agora, nós vamos passar para a segunda operação, que é multiplicação entre monômios. Trabalhamos na lâmina anterior adição e subtração. Agora nós vamos passar para a multiplicação de monômios. E aí a gente tem uma regrinha básica também para utilizarmos. Quando nós vamos multiplicar monômios em que as partes literais elas são semelhantes, nós vamos seguir dois passos, tá? O primeiro passo é você multiplicar os coeficientes. Primeira coisa que vocês irão fazer, pegar os números e multiplicá-los. Lembrem-se da questão do jogo de sinal, tá? Porque às vezes eu vou pegar um número, um coeficiente positivo e outro coeficiente negativo. Então, tenho que ter cuidado aí nesse jogo do sinal, tá, gente? O segundo passo, a gente vai conservar a parte literal com um detalhe, somando os expoentes dessas partes literais.
Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro? Ó, eu tenho o monômio 2x vezes o monômio 2x. Seguindo os passos, multiplico os coeficientes. 2 vezes 2 dá 4. 4. Agora eu vou pegar a parte literal, eu vou repetir que a parte literal semelhante é x. Agora aqui tem 1 e aqui também tem 1, gente. Então eu vou somar esses dois expoentes. 1 mais 1 vai dar 2. Então, o produto aí de 2x por 2x vai dar 4x ao quadrado. Beleza? Vamos agora para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, quem são os coeficientes? 4 e 6. Então, você multiplica esses dois coeficientes. Ó. 4 vezes 6 vai dar 24. Aqui os dois estão positivos, né? Vai dar mais 24. E aqui, a parte literal, ó, é x aqui, x aqui. Então, eu vou repetir essa parte x, só que eu vou somar o expoente do x daqui com o expoente do x do outro monômio. Então, 1 mais 1, 2. Aí, aqui, ó, 1 mais 2, 3. Então, eu vou ficar com 24x ao quadrado, y ao cubo. Muito simples, né, pessoal? A multiplicação. Vamos agora para esse terceiro exemplo. Eu pego os dois coeficientes aqui, ó. 10 vezes 9 dá igual a quanto? 90. A gente multiplicou os coeficientes. Agora vamos pegar as partes literais. Aí a gente soma os expoentes. Ó, eu tenho a ao quadrado. Vai dar o quê? A à quarta. Eu tenho b aqui, está elevado a 1, e b ao cubo. Então, vai resultar em quem? B elevado à quarta. B elevado à quarta. No próximo exemplo, nós temos, né? 5x, yz vezes 6x ao quadrado, y ao cubo, z. Então, o primeiro passo, multiplicamos os coeficientes. 5 vezes 6, 30. Agora, vamos pegar a parte literal, né? Eu tenho, ó, x vezes x ao quadrado vai dar o quê? X ao cubo, porque você soma aí os expoentes. Eu tenho y e y ao cubo, então você vai somar também os dois expoentes, vai dar 4. Z está elevado a 1 e z no outro elevado a 1. Então, eu somo os dois expoentes, vai dar z ao quadrado. Então, pessoal, vocês veem aí que é muito simples, né? É muito simples a gente realizar a multiplicação de monômios. E aí agora nós vamos encerrar a nossa aula trabalhando a questão da... Não, ainda não. A gente vai tratar ainda da multiplicação de monômios com parte literal diferente, para depois entrarmos em divisão de monômios. Então, vamos agora aprender a multiplicar monômios em que a parte literal, elas são diferentes, tá? Então, qual é o primeiro passo? Multiplica os coeficientes, né? Ó, eu multiplico 2 por 3, dá 6. Aí vocês percebam aqui que a parte literal aqui é x e a parte literal aqui é y. Então, eu simplesmente vou repetir aqui essa parte literal. Cuidado! Eu não vou somar o 1 daqui com o 1 daqui e botar xy ao quadrado, não. Cuidado! Aqui são partes literais diferentes. Então, você repete essa parte literal. Aqui, ó, 4 vezes 5, 20. Aí você repete ABC, ó, ABC. 20 vezes 2, 40. Aí você repete agora a parte literal, ABC, ó, ABC. No último exemplo aqui tem 1, né? Ó, aqui tem 1, aí eu faço 1 vezes 6, dá 6. Agora eu pego x vezes a, que vai dar ax ou xa, tá? E agora, vamos ver a divisão de monômios, que é a nossa última parte aqui, para a gente trabalhar nessa nossa aula. Divisão de monômios é bem parecido com a multiplicação. A gente vai seguir algumas regrinhas, tá? Então, primeiro, parte literal, semelhantes. Vamos trabalhar aqui com divisão de monômios, em que a parte literal são semelhantes. Primeiro passo, o que é que a gente vai fazer? Dividir os coeficientes. Lá na multiplicação, a gente multiplicava os coeficientes. Aqui a gente vai dividir os coeficientes. Qual é o segundo passo?
a gente vai conservar a parte literal e subtrair, pessoal. Aqui, ó, onde está o detalhe. Lá na multiplicação, nós somávamos os expoentes. Aqui na divisão, nós vamos subtrair esses expoentes. Beleza? Vejamos aqui. 5x ao cubo dividido por 5x ao quadrado. Então, você divide esse coeficiente por esse, ó. 5 dividido por 5 vai dar 1. Aí agora, ó, pega o expoente de x ao cubo e subtrai desse outro expoente aqui, ó, do x ao quadrado. 3 menos 2, 1. Então, fica x elevado a 1, que eu posso simplesmente escrever como x. Nesse segundo exemplo, nós temos, ó, 10, eu divido por 2, vai dar 5. Agora, observe aqui, eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x. Então, subtrai, gente. 2 menos 1 vai dar 1. E aqui eu tenho y ao quadrado dividido por x. Y ao quadrado dividido por x. Eu não posso fazer essa divisão aqui, né? Então, esse y eu vou repetir aqui. Eu só posso fazer essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Aqui era para mim ter colocado um yzinho aqui, né? Mas como é só 2x, vai ficar dessa forma. 5x y ao quadrado. Ok? Aqui eu tenho 30z dividido por 5z. Então, você divide 30 por 5, dá 6. Z dividido por z, gente, vai dar 1. Z dividido por z. Porque quando eu fizer aqui, ó, o expoente daqui é 1. Menos 1 aqui vai dar 0. Então, vai ficar 6. Aí, aqui eu tenho 20 dividido por 10, vai dar 2. 2. B ao cubo dividido por B vai dar o quê? B ao quadrado. B ao quadrado.